boa noite, seja você bem-vindo mais uma vez para o programa É Pra Valer, o seu compromisso todas as terças-feiras às 10 da noite, aqui na PUC TV, de onde todos nós falamos no setor universitário. E hoje, conforme eu tinha falado para vocês no programa anterior da terça-feira passada, faremos um programa diferente, mais temático, mais fechado para a política. Não vai ser calma, não muda de canal, calma. Não vai ser chato, vai ser um negócio bacana, porque os convidados são bacanas, os caras são legais. Vamos falar da parte mais leve, fazendo análises tranquilas. Não vai ficar com sono. Ah, tô de saco cheio, Bogatinho, já teve política, já votei, não tem segundo. Eu sei, vai ser bom, é pro seu bem e você vai gostar. Começo mostrando, inclusive, nossos convidados especialíssimos, dois repetecos merecidíssimos e uma estreia, uma grande novidade, alguém que me dá um grande prazer em receber aqui pela primeira vez, que é uma fera, vocês vão conhecer. Começo aqui à minha esquerda, apresentando a todos vocês o jornalista Vacil Oliveira, editor do Web Jornal Diário de Goiás. Ele está sempre à frente, hein, Vacil? O pessoal inventa jornal, você inventa jornal na internet em Goiás. Não é verdade? E às vezes inventa porque quer inventar, outras vezes porque não tem alternativa. Não tem saída. Boa noite, prazer recebê-lo aqui, queridaço. Prazer estar de volta aqui, sempre. Muito bom. Vai nos ajudar a falar de política, assim como também ele, que esteve aqui na semana passada, na semana retrasada, não é isso? 2 semanas e firmamos o compromisso que depois da eleição voltarei aqui para falar sobre política, fazer uma grande análise. Ele é diretor de redação do Jornal Tribuno do Planalto, semanário. Ele é o Filemon Pereira. Prazer também recebê-lo de novo. Boa noite, Henrique. Prazer realmente voltar aqui. Não é pra valer, vamos falar um pouco mais de política. Falar de pra valer. Pra valer. Muito pra bem. Valer. Muito bem. O nosso próximo convidado é um jornalista que, quando eu era foca, eu uma vez fui foca em jornal, uma vez eu comecei a trabalhar, aquele foquinho, todo mundo sacaneava e tudo mais. Naquela época não tinha bullying, viu? Senão ia ser acusado de bullying. E ele era uma figuraça que passava mexendo com todo mundo e fazia quem era estranho no ninho se sentir mais em casa. É um veteranaço, um cara que eu admiro muito. Jornalista, escritor de mão cheia. Você vai conhecer a obra dele, vai conhecer o livro que ele lançou agora, que você precisa ler para ficar bem informado sobre a história do seu estado e se confunde também com a história do Brasil. Ele é o jornalista Renato Dias. Esse é um prazer muito grande de recebê-lo pela primeira vez, queridão. Prazer, Henrique Borgantini, uma oportunidade para estar aqui ao seu lado de Vacil Oliveira e Filomeno Pereira. Olha, maravilha. E começamos mostrando nosso fundo, o fundo do programa, que fica ali atrás. Não se empolgue, não se emocione. Isso nada mais, nada menos, meus amigos, é Faith No More, no show do SWO, ocorrido em Paulínia, em novembro, tem quase um ano, de 2011, novembro de 2011, com o live esse show. Eu acho que foi o show mais sensacional dos últimos 5 anos já rolando no Brasil. O Mike Patton e companhia simplesmente realizou um despacho, entrando todos de brancos, com guias de orixás, flores. Ele fez todo um clima, digamos, de folclore religioso, cultural e afins da história do Brasil, do que rola por aqui. Vale a pena, está no YouTube, facilmente você acha e assiste. Além de que musicalmente Faith No More, eu fico até constrangido em apresentar e dizer que é um som bom, porque é incomentável isso. Vamos começar então com a nossa pauta. Vamos começar falando sobre as eleições e sobre o resultado das eleições em Goiás, principalmente em Goiânia, Anápolis e Aparecida, vitórias do primeiro turno, que faz com que não tenha mais eleições no estado. E todos com marcas bastante características que nos permite fazer uma série de análises. Nossos convidados farão as análises. Paulo Garcia, não temos a imagem aí, não temos do resultado? Vou te mostrar bonitinho. Paulo Garcia ganhou por 57,68, então mas ficou meio longe, mas dá para você entender lá. 57,68. Mostra Anápolis agora pra gente. Anápolis, o Antônio Gomes do PT ficou com pouca coisa lá, viu, Vacil? 88,89. E completa essa trinca o Maguito Vilela, em Aparecida de Goiânia, com 63. Cadê Aparecida? Mostra Aparecida para quem está assistindo, para valer aí. É para valer mesmo. Com 63,98. Muito bem. De cara, Vacil Oliveira, o que a gente pode analisar, o que a gente pode concluir? O que significa, o que pode significar um resultado como esse? Olha, significa que começou a eleição de 2014, né? Porque é natural
que as conversas avancem. E os resultados das eleições municipais mostram já uma acomodação de força. A gente tem de saída alguns nomes que aparecem aí como pré-candidatos fortes. Por exemplo, o PT hoje é o que mais tem pré-candidatos. O oficial é Rubens Ottoni, deputado federal, mas também Antônio Gomide, de Anápolis, que sai com uma votação expressivíssima, e Paulo Garcia, eleito no primeiro turno, naturalmente, prefeito da capital, é um nome que passa a ser aí cotado também. E tem o PMDB com o Iris Rezende, tem Vanderlan Cardoso, sem partido, e tem Júnior Friboi, também nome cotado. Então essa é a base. A pergunta que fica é, essa base vai conseguir ficar unida para 2014? Vai conseguir repetir 1998, quando a oposição toda se uniu e o nome foi o último a ser definido para a disputa para o governo do Estado? Ou vai repetir 1994, quando houve divisão com Ronaldo Caiado e Lucevânia saindo candidatos, Maguito Vilela acabou sendo eleito? E uma outra dúvida que fica também, Ronaldo Caiado, ele se posicionou agora num chamado novo eixo, com Vanderlan Cardoso, que tende a ser oposição. Porém, o DEM de Ronaldo Caiado tem o vice-governador do Estado. Afinal, Caiado é oposição ou é situação? Como o Caiado se encaixa nessa discussão, nesse novo agrupamento? Então, com vitórias e derrotas, o governo com várias derrotas expressivas, a oposição com muitas vitórias, com o fortalecimento de alguns nomes, é o jogo de 2014 começando. Muito bem. Renato Dias, uma informação que hoje foi amplamente, aliás, ontem foi amplamente difundida e hoje voltou à baila, que mostra um discurso ensaiado e afinado dos governistas, principalmente dos que estão integrando de fato o governo, não só adeptos políticos, é de que o governo de Goiás conquistou, entre os seus aliados, 46 das 60 maiores cidades de Goiás. Por outro lado, ninguém consegue apagar essa marca significativa da vitória da oposição, do PMDB e PT, nas 3 principais cidades, com vitórias muito fortes. Nesse embate, é possível que a gente já consiga definir, dentro do que o Vacil falou, definir um prognóstico de como a coisa pode caminhar? A leitura que eu faço do resultado das urnas de 7 de outubro é mais ou menos semelhante com a de Vacil Oliveira, mas com um porém. O PT, ao ganhar Goiânia e Anápolis no primeiro turno e fazer o vice de Aparecida de Goiânia com potencialidade para disputar a sucessão em 2016, no caso do ex-deputado estadual Oséias José, ele se credencia a participar efetivamente do jogo de 2014. O PT tem 3 nomes hoje, Rubens Ottoni Gomide, Antônio Roberto Gomide e Paulo Garcia. Ou seja, a fatura não está liquidada para o PMDB. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o resultado das urnas mostra que o desempenho eleitoral de Júnior do Friboi e do seu PSB foi pífio. 10 prefeituras sendo administrações que não têm ressonância no estado de Goiás. Ou seja, o projeto de Júnior do Friboi pode caminhar para o abismo a julgar o seu desempenho nas urnas. É possível também apontar que Ronaldo Caiado, que ensaia uma pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas, saiu chamuscado das urnas, sobretudo pelo bom desempenho do PSD, que nasceu de uma costela do Democratas, e pela divisão que graça em suas fileiras hoje. Apesar disso, não acredito que as forças políticas alinhadas ao Palácio das Esmeraldas, apesar das derrotas em Goiânia, Aparecida, Anápolis, esteja fora do jogo. O governo ganhou cerca de 146 prefeituras municipais, algumas importantes, como Catalão. Ele coloca Lusiânia na contabilidade da base aliada, mas é uma eleição controversa, sobretudo que o vice de Lusiânia, de Viana, é uma das estrelas do PT do entorno do Distrito Federal. Mas eu acho o seguinte, que 2013 vai selar, a primeira etapa é 2012, o resultado das urnas, 2013 é que vai selar o destino das eleições de 2014. Tudo bem. Filemon Pereira, um assunto que nós comentávamos aqui também há poucos instantes de começar o programa, é aquela razão, aquela diferença numérica. Ele sabe que eleição é medida sim, número de votos,
mas não é exatamente essa conta que manda quando você cria estratégias em relação a prefeituras para projetar uma disputa presidencial e para governo e Senado, como é que vamos ter. Então nós temos a seguinte conta hoje para você que está em casa. As prefeituras de PT, PMDB e esses oposicionistas somam hoje 3 milhões e 200 mil pessoas. Eles vão comandar 3 milhões e 200 mil pessoas nos seus municípios depois dessa eleição. Enquanto que a base do governo Marconi, a base aliada PSDB, DEM e afins, totaliza 2 milhões. Pode-se fazer algum tipo de análise a partir disso? Pode, Morgantini. Mostra a qualidade, vamos dizer assim, dos municípios em que a oposição ganhou. Como o Vacil disse, o Renato disse, as vitórias em Goiânia, Aparecida e Anápolis são vitórias contundentes. Só aí é mais de 30% do eleitorado. Então, às vezes, o PT ganhou 17 cidades, mas ganhou Anápolis e Goiânia. Os mesmos 17 ganhou o PTB e ganhou o DEM, mas em número de eleitores é infinitamente menor. O DEM, por exemplo, a maior cidade que o DEM ganhou foi Quirinópolis, no sudoeste de Goiânia. Depois disso, Campos Belos. Então, nem tem parâmetro de comparação com ganhar Goiânia e ganhar Anápolis. Então, é a questão do número de eleitores e a questão do orçamento que esses prefeitos, esses novos prefeitos vão gerir. Agora, Morgantini, eu queria também comentar alguns detalhes. Discordando do Renato Dias aqui na mesa, eu acho que o desempenho do PSD não foi essa maravilha toda. Eu discordo. O PSD filiou 40 prefeitos. 35 eram candidatos à reeleição, elegeu 21. E só conseguiu, mesmo tendo 40 prefeitos, só conseguiu ter 56 candidaturas. E fez um vereador apenas em Goiânia. Então, eu não achei que foi assim, um desempenho extraordinário, muito pelo contrário. Pegou para encolher? Encolheu, pegou e encolheu. Pegou 40 e virou 21. Esse é o PSD que estreou nas urnas no último domingo. Além disso, a questão do Júnior do Friboi. Foi pífio? Foi. Se você ver numericamente, foram 11 prefeitos. Tem que contar a Abadia de Goiás, também é PSB, aparece como PSDB, mas é PSB. A maior foi Posse lá, porque foi mais, não pelo tamanho de Posse, mas mais por ter vencido o pai do vice-governador José Elton lá na cidade de Posse, no norte do estado, nordeste do estado. Mas o Júnior do Friboi, o PSB não tinha uma expectativa muito maior que isso, nem tinha grandes candidatos em cidades importantes. O Friboi fez muito campanha com candidatos do PMDB. Porangatu mesmo, Eronildo Valadares, e Mineiros com Agenor Rezende. Júnior do Friboi ajudou, sobretudo, os candidatos do PMDB. E de outros partidos. Em Lusiânia foi eleito Cristóvão Tormin com ajuda. Gente, vamos fazer uma discussão para todos nós conversarmos aqui. Agora, especificamente falando sobre PT, PMDB e sobre as possibilidades desse grupo oposicionista para 2014. Nós sabemos que a próxima eleição, ela se passa, e nossos olhos todos estão voltados para Goiás, mas ela começa no plano federal, nas alianças no plano federal, para tirar ou manter a Dilma. Então, qual que é a prioridade zero do PT? Eu acho que todo mundo concorda com isso. A manutenção da Dilma. Então, eles vão chamar o PMDB e falar assim, olha, o que vocês querem para a gente fechar esse apoio, para todo mundo ficar bonitão e ficar legal? A minha expectativa, a pergunta é, hoje, com o PT fortalecido, com a possibilidade de Rubens Ottoni, de Antônio Gomide, de Paulo Garcia, vai haver uma densidade ou uma capacidade do PT em bater na mesa e falar igual o programa que é pra valer, e nós vamos ficar, o PT vai junto, se você não quiser, você vai embora, PMDB. Morgantino, não sei se o Filemon e o Vacil concordam, mas 2014 está sendo decidido de hoje para amanhã em São Paulo, ou seja, com o anúncio do Michel Temer e do Gabriel Chalita de apoio a Fernando Haddad no segundo turno contra José Serra. Ou seja, 2014 já começa a fazer parte do tabuleiro. Se desenha agora. O PT não vai abrir mão da aliança com o PMDB nacional. São 1000 prefeituras eleitas pelo PMDB novamente. Então, essa aliança certamente vai ser mantida. E aí você tem que imaginar que Goiás, o PMDB fez 58 prefeitos sendo de oposição. Ganhou o PSDB, partido do governador, fez 52 prefeituras. Se você fizer uma comparação, Morgantini, em 2004, no auge do segundo governo Marconi Perillo, quando ele tinha sido reeleito em 2002, o PSDB chegou a eleger 88 prefeitos em Goiás.
Então, o PMDB é uma força muito grande em Goiás e não pode ser desprezada. Sim. E, além disso, a vitória de Paulo Garcia em Goiânia não pode ser contabilizada como uma vitória só do PT. Não, sem sombra de Ela dúvida. é muito de Iris Rezende. Então, vou fazer a pergunta aqui para o Vacilo. Mas pra te matar agora, essa questão. Vai lá. só complementando, Pois sim. isso não quer dizer que Antônio Roberto Gomide, Paulo Garcia e mesmo Rubens Ottoni não façam parte do jogo para discutir a cabeça de chapa de 2014. Não, sem sombra de Aí eu dúvida. acho que vale que A minha é o estudo pergunta da se melhor dá- alternativa. Não, pois é, a minha pergunta se dá, Vacil, não é no debate, é inverter a lógica que a gente tem visto até agora. A gente tem visto PMDB e PT. Agora, de repente, seria o momento de fazer PT na cabeça e PMDB na vice. Pelo que vocês estão me falando, eu trago a pergunta para você, condensando aquilo tudo, vai ficar a cargo da boa vontade, do bom senso do PMDB, imaginar se vai com o Maguito, ou se mantém a ideia de ainda lançar Iris Rezende, ou não, vamos recuar aqui e vamos vencer agora o Estado, mesmo que seja com o PT. Você enxerga uma possibilidade disso? Olha, primeiro, se for com o Maguito, eu acho que tem um esvaziamento dentro do PMDB, do próprio PMDB, não é nem da oposição. O PMDB não vai com o Maguito. Não vai com o Maguito. Com o Iris Rezende, eu acho que pode ir, até mesmo a oposição. Hoje é o nome forte. Agora, não é uma matemática fácil por várias razões. O tamanho do PMDB. Os dois apoios em Goiânia dados pelo PMDB ao PT, eles vão ser cobrados e essa fatura existe a expectativa dela. Eu acho muito difícil o PMDB abrir mão da cabeça de chapa em 2014 em função do que construiu. E o PT tem 3 nomes, mas também tem problemas pelo caminho. Paulo Garcia começa uma administração que agora é a marca dele. Em 1 ano e pouco ele tem condições de deixar essa administração para ser candidato? Rubens Ottoni, ele consegue fazer o que não conseguiu das outras vezes, se viabilizar daqui até 1 ano e pouco, para poder se credenciar a ser o líder maior até, ou tirar Iris Rezende, por exemplo, dessa disputa, um outro nome. O próprio Gomide é o nome mais forte, talvez seja o nome mais forte que o PT tem para apresentar, porque ele tem um histórico e tem uma administração bem sucedida, vem de uma vitória, está saindo de uma vitória muito grande. E aí, no caso de deixaria depois de 5 anos, de 5 né? anos. Já não é mesmo, no entanto, o seguinte, o Gomide, para ele ser candidato, essa definição de candidatura, ela não tem que ocorrer em junho, ela tem que ocorrer em março. Então, daqui até lá tem 1 ano e 3 meses. Em março, essa oposição vai ser consolidada, a unidade dela vai ser consolidada para que Gomide arrisque-se a fazer o que Vanderlan fez, deixar a prefeitura para sair candidato. Que gera um desgaste muito grande. Então não é uma matemática fácil. Hoje, eu diria que é mais provável que o candidato seja do PMDB. Com um detalhe. Mas o seu nome seria Iris Rezende? Pois é, o nome que eu... Com 80 anos de idade, problemas de saúde, arestas dentro do próprio partido. Olha, é o nome que o PMDB tem mais forte. E esse é o detalhe que eu estou chamando. Olha, o mais provável, eu acho muito difícil o PMDB abrir mão de lançar o candidato. Só que o PMDB tem esse problema. Iris Rezende é o nome forte. E a questão de idade, há pouco eu participei de entrevista coletiva com o Iris Rezende. O Iris está se restabelecendo de uma cirurgia. Agora, no geral, ele está fortíssimo, animadíssimo. Então, para ele ser candidato, acho possível. Será que é o melhor nome? Agora, o PMDB tem outro nome para apresentar? Então, são questões também que ficam em aberto para ser discutida nesses próximos meses. E, por fim, nessa última eleição, nessa última campanha, ficou muito claro que um candidato que representasse o que Marconi Perillo representou em 98, que era o novo, ele era o candidato para ganhar a eleição. Todas as pesquisas qualitativas, participei de muitas rodadas de pesquisa, mostravam isso. Olha, o novo é o candidato de vencer a eleição. Marconi Perillo vai ser candidato à reeleição? Não é novo, é velho. Iris Rezende é velho. Quem é que representa o novo? Gomide, nesse caso, representa o novo. Até Ottoni representa o novo, mas Gomide, principalmente, representa o novo. O PMDB vai ter um nome novo para apresentar? Pode ser que o nome do candidato a governador a gente ainda não conheça. Muito bem, com todo esse conjunto, essa rede de análises, nós encerramos o
primeiro bloco. Voltamos já com muito mais assuntos e com muitas coisas inusitadas que a política nos revelou no último domingo. Aguenta aí que é rapidinho. Voltamos então para a segunda parte do seu É Pra Valer aqui pela PUC TV. O nosso compromisso todas as terças às 10 da noite. Eu já falei para você, não perca, porque terça-feira, meu amigo, minha amiga, não é lugar de estar na rua. Não é dia de estar na rua. Você tem que estar aqui assistindo a TVzinha, tranquilinho, para ir dormir bem informado, tranquilo e leve. O negócio é o seguinte, voltamos para a segunda parte falando sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que ainda vai julgar 2.243 fichas sujas que concorreram no último domingo às eleições e alguns deles venceram. O caso mais interessante aqui em Goiás, sem dúvida, é do presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, eleito prefeito de Catalão. Tem uma foto do Jardel aí para ilustrar, para mostrar a fera? Olha ele aí. Maroto, tranquilo, numa boa. Ganhou a eleição com 49,7% dos votos em Catalão e agora depende de um resultado do TSE, ele conseguiu concorrer por conta de uma liminar, já que ele tinha o seu registro indeferido pelo TRE. Eu pergunto a vocês aqui sobre o Jardel. A primeira pergunta que eu lançaria a vocês, para quem quiser responder, catar essa e pegar. Não seria mais sensato do TSE fazer esse julgamento antes, para que não houvesse essa primeira pressão do cara que ganhou uma eleição diferente do cara que pode ser caçado depois que é derrotado? E a outra coisa, não é uma decepção, uma desilusão para o clima político naquele município em que o primeiro perde ou ganha e é caçado, perdendo, e o segundo, o derrotado, assume? Quem encara essa? Eu concordo com você. De fato, é muito ruim, deveria ter sido julgado antes. Mas como você disse aí, são mais de 2.000 processos e eles julgaram muito outros antes. Então o que tinha de ficha suja é uma maravilha. Agora o Catalão vive essa expectativa. Seria muito ruim, né, a Adi Beliz assumir a prefeitura tendo 2.000 votos a menos do que o adversário. Mas pode acontecer. Jardel tem uma condenação e todas as instâncias ele perdeu. Só falta o último recurso é esse do TSE. Ele perdeu no primeira instância, perdeu em Goiás, perdeu no TRE e agora recorreu ao TSE. O que não é o ato falha, hein, Renato? Não sei se concorda, mas nessa conversa aqui do Filemon, ele citou assim, ele perdeu em Goiás. Foi difícil. Olha, ele perdeu até em Goiás, você imagina lá fora. É verdade. Olha, a análise de discurso é um perigo. Renato, você faz prognóstico? Você encararia? O que acontece? Não consigo imaginar qual decisão o TSE anunciaria para o caso de Catalão. Mas uma pergunta que eu queria fazer, eu não sei a explicação jurídica. Adi Beliz foi propalado também como ficha suja. Como é que ele pôde concorrer? Ele conseguiu reverter porque o entendimento de que ele tinha uma condenação em Tribunal de Contas e isso não conta para ficha suja. Apenas decisão de colegiado, que é o caso do que aconteceu com o Jardel Seba. A tese do Jardel Seba é que o crime prescreveu, é que a pena prescreveu. Aí quem é contra, o entendimento do TRE é que o crime não prescreveu. Não prescreveu. A pena sim, mas o crime não. Muito bem. O outro, quer pontuar alguma coisa? Não vai aguentar, né? Eu queria falar você só de sacanagem, mas você não aguentou. Vai, vamos lá. Porque só para não fugir, as análises já foram feitas, mas tem um aspecto da eleição lá de Catalão que para mim é engraçadíssimo. Olha, o Jardel venceu, a comemoração está enorme, todo mundo do governo comemorando com o Jardel, como se todo mundo tivesse realmente torcido para Jardel ganhar. E o fato é que dentro do governo, o que mais se ouvia é o seguinte, eu não sei se é bom ele ganhar ou se é bom ele perder, é bom por causa disso e é ruim por causa daquilo. Então ninguém sabia para o que torcer, se era para Jardel ganhar ou se era para ele perder. Do lado do Adi Beliz era a mesma coisa. O que mais se via era PMDBista sem saber. Olha, eu estou torcendo para ele ganhar, mas se ele perder também vai ser bom. Porque a briga é tão localizada e virou uma guerra tão restrita a Catalão, tão do tamanho de Catalão, que é como se todo mundo estivesse só olhando e ninguém quisesse se envolver muito naquilo, porque é briga de dois lá, deixa os dois brigarem lá. Organiza só mais um detalhe rapidamente, porque hoje é uma situação inusitada também referente a Catalão. Hoje, na volta do presidente da Assembleia, Jardel Seba, eleito, pelo menos nas urnas, o prefeito de Catalão, foi feita uma festa para ele na Assembleia, colocaram balões azuis e amarelos no hall de entrada da Assembleia, uma situação absolutamente inusitada. Lá tinha outros vencedores e derrotados em eleições.
mas a que ganhou festa foi só Jardel Que Ceva. coisa. Nos Mas- corredores, no horário Até em Goiás. Principalmente em Muito Goiás. bem. Para a gente falar sobre um assunto triste e chato que nós temos sempre falado aqui em relação à violência e a grupos de extermínio e toda essa suspeita e tudo que ronda isso no Brasil inteiro, em Goiás não é diferente. Tivemos aqui o programa com o deputado Mauro Rubem, pudemos falar bastante sobre isso. Uma situação inusitada envolvendo as eleições do último domingo. Ex-policiais da Rota, eleitos em São Paulo, somam 77 mortes, é isso mesmo. A bancada de vereadores eleita com a bandeira da segurança pública tem 2 ex-comandantes da Rota, isso em São Paulo, que somam 77 mortos, um coronel que defende a PM na gestão da prefeitura e 2 vítimas da violência urbana. São eles, Paulo Adriano Telhado, do PSTB, Álvaro Camilo, do PSD, Conte Lopes, do PTB e Ari Fredebac, do PPS. Esses estreiam na Câmara Municipal com a tarefa de tratar de um tema que, em tese, é só do Estado, só o da União. O interessante aqui, dentro de todos eles, o 5º vereador mais votado de São Paulo é um destes da Rota, é o Coronel Telhada. Ele foi eleito com o lema "Bandido bom é bandido morto". Ao longo de 30 anos de corporação, o Telhada, hoje vereador Telhada, matou 36 suspeitos em supostos confrontos com marginais. Segundo ele, todos mortos eram bandidos. Conte Lopes é uma das estrelas do livro Rota 66, né, do Caco Barcelos, que conta a história da Rota, da matança de muitos inocentes, inclusive, que o Caco relata no livro dele. É lamentável, né? Gente que devia estar presa, está disputando eleição e ganhando. Isso Pois é, mas mostra o outro- quê? O que isso nos revela sobre o eleitor paulistano? O traço conservador desse eleitor, né? Mais do que conservador. Aliás, para Russomano ter o fôlego que ele teve, chegar disputando o segundo turno, Maluf, com o sucesso que já teve em São Paulo, é esse traço aí de extrema direita, de parte do Neurastênico. eleitorado. O eleitorado é sensível a esse discurso belicoso da área de segurança pública, o que é ruim para a democracia e para o respeito aos direitos humanos. Mas a gente vê também outras situações. Aqui teve Super-Homem e o Homem-Aranha não foram eleitos, defendendo a bancada da segurança. Faz sentido. É um em Rio Verde, outro em Catalão. Faz sentido. Ele tem uma pautinha sobre essa turma aí dos super-heróis, dos famosos. Nós vamos falar daqui a pouco. Agora eu queria só frisar que eu faço minhas as palavras do Renato Dias. É lamentável para a democracia. E revela que São Paulo está cada vez mais distante de uma realidade nacional, uma união ideológica, digamos, nacional, que ainda crê de que é possível você salvar sem loucura, sem neurastenia. Vamos falar do Lereia? Quem quer falar do Lereia aqui? Quem quer falar do Lereia? Falar o quê? O Lereia teve Em Goiás na ou CPI. fora de Não, Goiás? em Brasília, na CPI. O Lereia prometeu, depois de um mês, que aparecia lá e ia falar do amigo dele. Ele falou várias vezes no dia do aniversário do Carlos Cachoeira. Ele deu parabéns ao Carlos Cachoeira. Falei, amigo meu, faz 49 anos, está na papuda. Ele é suspeito, de acordo com o inquérito da PF, de ter mandado, olha aí, de ter mandado 85 mil reais para conta. Ele deu uma explicação dizendo que, na verdade, deve 120 mil a Carlinhos Cachoeira, que pegou no empréstimo, coisa e tal e coisa. Virou moda, né, esse negócio. Todo Pegar mundo dinheiro pegou dinheiro com o emprestado. Carlinhos. O Carlinhos é um banco sensacional. Porque O bom do Leré é que ele pegava dinheiro com Cachoeira, inclusive emprestado, mas em campanha não. Campanha era a parte e tal. Ele não Vai pra mexia outra com Eu queria, coisa. na verdade, saber do Fala. Marcio Oliveira, do Filemon Pereira, se o Cachoeira era socialista. Parece que até o Martiniano Cavalcante tinha um beicinho ali. Não era tão beicinho assim, né? 200 mil reais. Não era tão beicinho. Ele distribuía riqueza, né? Então, dentro desse conceito, Agora, o que ele mais socialista. forte falou na CPI, na CPMI, foi que ele acusou o ex-secretário da Fazenda, Jorcelino Braga, de ser... que teria mandado matá-lo, teria contratado alguém para matar. que não é novo, né? Ele já tinha Ele já falado tinha dito, mas isso. agora e, ele falou em... E é apontado como quem contou para ele essa história é o ex-delegado, o ex-chefe da Polícia Civil, aqui o Marcos Martins. Marcos Martins. Agora ele mudou, não foi o Marcos Martins, foi um advogado. Marcos que Martins levou a é político, informação, inclusive, que suplente levou a de informação deputado. para ele. Agora seria interessante, né? Não quiseram convocar, chamar a Jorcelino Braga para a CPI daqui da Assembleia. Poderia ser chamado lá para a CPMI, seria interessante. Aqui não né? conseguiram chamar o governador. Não conseguiram, não. Também não vamos, né? Muito bem. O negócio interessante do
do Lereia. Eu costumo dizer que no folclore da política, principalmente essa Operação Monte Carlo, que foi repleto de histórias, repleto de histórias folclóricas, eu acho que ele engloba, sem sombra de dúvida, a melhor, se não está entre as 3 melhores delas, que é aquela que a gravação intercepta o Nextel falando um em Paris e o outro em Goiânia, com Lereia em Paris e com Carlinhos Cachoeira aqui em Goiânia. Ele liga no fuso horário de Paris, ele passa o Nextel e fala, vou falar com o meu chegado, Carlos Cachoeira, tudo bem tranquilo. E ele liga pro Carlinhos, quando o Carlinhos responde, ele fala assim, não sei se você lembra dessa história, ele atende e fala assim, bonjour, monsieur. O Carlinhos, conhecendo o Carlos Lereia, vira e fala assim, que é isso, Lereia? Tá de fogo? Essa, pra mim, é a melhor história possível de todas essas gravações. Imagina. São 5 mil páginas. Melhor que a do Santana Gomes? Talvez o empate técnico com essa. Tá aí. A do Santana Gomes é do... Olha a faca do pescoço, Neguinho. Essa. Sensacional. Eu gosto muito de uma daquele vereador de Anápolis. Qual? Do PMDB de Anápolis. Wesley. Qual foi? Ele liga pro Cachoeira pra dizer que ele falou bem do governador na rádio. Só que ele teria conversado com o governador, na questão de apoio, e aí ele queria que o Cachoeira informasse o Marconi disso, porque na verdade ele não tinha falado com o Marconi. Isso. Fala pra ele quando ele ia falar aqui, não me desmentir. Eu não me desminto, eu já falei bem dele aqui, falei que tinha falado com ele, não tinha. Atualizando o Wesley era candidato, desistiu da candidatura pelo detalhe dele estar preso. Só isso. Pelo problema dele estar preso, e não pela São Michel, que ele foi preso inicialmente. Ele foi preso numa outra operação chamada La Plata, que prendeu inclusive empresários de Anápolis. Ele está envolvido em uma série de situações que o impediriam de fazer campanha. Pelo menos fazer fora das grades. Tem várias histórias, né? Sim, tem. Agora você lembrou uma história boa, essa história é muito boa. É boa. Contamos 3 primeiras histórias. O Santana Gomes é bom. A Cida Garcês também tem uma história ótima, né? Qual que era? Não conta folclore, vai acabar essa foi eleita vereadora, só essa, pra terminar. Ela ligou pro Cachoeira e falou assim, seu Carlinhos, desculpa, tá ligando. Não fala pro Vladimir que eu liguei. Mas é porque a gente tá tendo que bater ponto no trabalho, na secretaria. Eu tinha que resolver minhas coisas à tarde. Não tá tendo tempo, não tô tendo jeito. O pessoal tá querendo que eu trabalhe. Tem que trabalhar. Não, e o Carlinhos, mas agora gestor de RH do negócio. Mas agora, pelo menos, ela foi O Baldi contemplada estava exigindo que ela trabalhasse. Não dá. pelo generoso espírito do eleitor. Foi eleita para a Câmara Municipal. Vai ter que trabalhar, bem pensado. Será que vai? Não precisa, né? Aí também não, né? Não, mas ela ganhou, bate pra que ponto trabalhar lá de agora? manhã na Câmara e à tarde ela tem tempo para ir pro shopping. Fazer essa um coisa negócio, e tal, uma unha, tá? A gente entende como é que é o negócio. Famosos da mídia dançam nas eleições. História interessante que a maioria das personalidades midiáticas que se candidataram a vereador em 2012 não tiveram uma resposta positiva nas urnas no último domingo. Alguns, entretanto, conseguiram se eleger. Entre os que tiveram sucesso, grande parte é da turma do esporte, ex-ídolos antigos ou mais recentes do esporte, do futebol também e de outras áreas. Já os cantores dominam a lista dos que não se deram bem nas eleições. E ainda tem os super-heróis, nenhum dos super-heróis foram eleitos no Brasil inteiro. Nenhum Batman, nenhum Robin, nenhum Super-Homem, Homem-Aranha e nada. Tem um palhaço no interior de São Paulo. Mas não é super-herói. Não é super-herói. Esse é que é o grande super-herói Esse talvez brasileiro. seja. Mostra, para ilustrar, eu tenho um curioso santinho para ilustrar esse tema. Mostra a mulher pera. Meu diretor, não precisa ter medo dela. Ela não ganhou a eleição. Enquanto ele vai achando, eu vou mostrando aqui os candidatos que perderam, alguns dos nomes. A mulher pera que está aí, o Kiko do KLB, essa não é a mulher pera não, essa é a mulher kiwi. O compadre Washington rodou, a Rosana como uma deusa. Como uma deusa. Não deu. Não é como não deu para ela. 300 votos, né? O Serginho BBB. do Big Brother, sabe aquele que era... Sim. Ele é gay, mas ele parecia uma mulher, andrógeno, aquela coisa. Rodou e ele falava um negócio bem interessante, ele falava assim... fiz a louca no BBB e vou fazer a louca na Câmara Municipal. Não vai vai fazer a louca na boate, porque não deu certo. O Marquito, que é auxiliar de palco do Ratinho, rodou. O Dinei, jogador e estrela de TV também. Acha pra mim, mulher pera, que eu não quero ficar sem essa A imagem. musa do Brasileirão do ano passado também levou Angela taca Maria nas também urnas. teve uma votação pífia, né, cantora. Já os que venceram, vamos lá. Só contar mais uma que perdeu. Conta. Patrícia Morim.
Uma derrota abençoada. Patrícia Morim, Andrade. Quem é Patrícia Morim? Presidente do Flamengo. Nem sei quem que é, Você que não é sabe. esse. Você é mais informado. Patrícia Morim, Andrade e Marcos Braz, eles Marcos diretor de Braz. futebol do Flamengo, os três perderam no Rio. Com o detalhe que o Andrade foi bem votado. A questão dele foi de legenda. Tucano. Tucano. Patrícia Ela Morim também é tucana. Também é tucana. Também é tucana. Era, Quantos agora votos é teve a presidente PMDB. do Flamengo? Hã? 11 mil votos. 11 mil votos. 11 Precisava de mil quanto? alguma coisa. Pelo menos mais uns 4 mil. O Flamengo pune. E os que venceram, só para registrar, Tupanzinho, lembra do Tupanzinho? Eu lembro. Né? Foi candidato em Tupã e ganhou. O Panzinho massacrou o Vila Nova em 97 na Série B. Acabou com o Tigrão. Comentou que fazia festas e tal, foi um dos motivos da vitória dele. Ah, é? Cervejada. É mesmo? É. O Netinho de Paula, a Verônica Costa, funkeira. Funkeira. É a mãe loura do funk. Netinho de Paulo teve 51 mil votos, Ele diga-se tava, de ele tava passagem. na base Não, mas para pra- ser pra pra quem- prefeito. Ele é do PC do B. Não, e Abriu ele- mão e indicou Nádia Campeão, vice do Fernando Haddad. Ficou em terceiro lugar para o Senado, né? Ele tem uma votação expressiva em São Paulo. Acharam a fera? Achou a mulher? Aqui. Olha aí, rapaz. Nossa. Essa mulher feira, vote mulher feira, 70-070. PT do B. Que tal? Hã? Não deu para ela, não? Não, rapaz, pra eleição não. Não deu não. É mole essa fera? É mole. Com essa apelação. Tirando a sacanagem toda aí, me explica. Como? Se tirar? Não tem Acabou, nada. não fala mais nada, ninguém vai opinar sobre isso. É porque você é síndrome de tiririca. Todo mundo que agora quer entrar na sacanagem, na Acho marra, que vai rola. ganhar, né? Essa cara. É. Mas continua na sacanagem, eu preciso falar. Dá tempo aqui? Tem tempo ou estamos vencidos? Não, dá tempo? Dá tempo, vambora. Eu tô perdido aqui porque a conversa fica boa, rapaz. A gente se perde tudo aqui. Eu espero que esteja gostando. Tudo isso foi a Meu mulher querido da feira? casa. Rapaz, mãe, mas... Te diz. Se você queria mais, eu vou tentar melhorar, prometo. Mas vamos lá, o Darwin Awards, você sabe que eu explico pra vocês há várias semanas, eu trago o exemplo aqui do Darwin Awards, que é aquele prêmio que foi criado na internet, venceu a internet, foi pro mundo real, virou livro, virou um campeonato de fato, de humor negro, por assim dizer, que é aquela tese de que as espécies menos preparadas simplesmente desaparecem, até por conta própria do universo. Então o Darwin Awards é aquele sujeito que foi coçava a cabeça com a arma, se matou, aquelas idiotices. Mostrei semana passada alguns Darwin Awards e não poderia deixar de registrar aqui, eu não poderia deixar de trazer o Darwin Awards da edição política, porque no último domingo nós tivemos pelo menos 2 casos clássicos de Darwin Awards, eu vou mostrar para vocês e os meus colegas aqui é quem vão decidir quem é realmente o campeão. Primeiro, Agnaldo Timóteo, cantor, vereador já pelo 3º mandato, resolveu mudar de número durante o processo eleitoral. Olha ele bonitão aí, ó. Ele achou que, segundo as palavras dele, por charme e por ele ser metida besta, ele deixou o número 22123 no meio da campanha e mudou para o 22122. Perdeu e ainda foi parar no hospital por conta disso. Segundo caso, no sul de Minas, a dona Cristiane Baliza, olha, mostra, fera. Tá vendo que ela tá segurando isso aí? Segura essa imagem aí. Ela fez campanha pelo PTB e não conseguiu êxito. Mas ela descobriu no dia da eleição uma coisa muito interessante. Ela, lá na cidade de Paraguaçu, fez a campanha com o número errado. Ela era 14888 e todo o material de campanha, todos os Citru, aqueles de carro, Santinho, adesivo, o próprio Santinho ela segurando, é do 14999. Lá o 14 também não foi pro segundo turno, não, Morgantini? Aonde? Lá nessa cidade? Ou foi só em Goiânia? Não, também não. Quem ia pro segundo turno em Goiânia era o nulo, né? O segundo turno era com o Era o Paulo Garcia nulo. Mas vem cá, voltando a essa história aqui. Quem é mais Darwin Awards? Quem é mais suicida político? A mulher que faz a campanha com o número errado ou o outro fala assim, vou mudar meu nome porque é mais bonitinho? Ah, eu acho que o imbecil maior é ele, né? Até porque 123 para 122, a outra eu não sabia. Uma frescurada muito grande. Eu muito acho que fresca. a presepada maior foi da mulher, porque o eleitor de São Paulo puniu os atuais vereadores não relegendo-os. Eu acho que ele entrou nessa toada e arruma essa desculpa agora. Pode ser também. Vacil, desempata. Ah, ela, né? Vamos fazer uma campanha com o número errado, é demais. Cristiane Baliza, direto de Goiás, Goiânia, Goiás, você ganha o nosso prêmio do É Pra Valer, Darwin Awards, um troféu joinha, não, um troféu desjoinha pra você, minha filha. Não faça isso comigo. E com a Baliza, a Cristiane Baliza, Darwin Awards, nós vamos pro intervalo e voltamos daqui a pouco pro último bloco do É Pra Valer.
Estamos nós aqui mais uma vez de volta para o terceiro último bloco, a nossa reta final aqui do É Pra Valer, praticamente uma edição especial sobre política, mas como eu prometi para vocês no início, um papo delicioso, leve, cheio de histórias folclóricas. Quem acompanhou desde o início, nosso programa começa às 10 horas, certamente já deu boas risadas, e lamentáveis risadas até, mas tem que rir dessas histórias envolvendo o nosso folclore político nacional, recente, recém-feito, recém-desenhado, e também do folclore local aqui, das mancadas e das maracutaias em Goiás. E nós voltamos com uma história curiosa, falando das eleições também, que envolve a cidade de Trindade, envolve o prefeito derrotado nas eleições, candidato à reeleição e não logrou êxito, o senhor Ricardo Fortunato, junto com o deputado estadual, seu irmão Nélio Fortunato. Primeiro conto para vocês, o grande mistério lá não é onde está o Oli, lá em Trindade, sim onde está Fortunato. O prefeito sumiu, não está na cidade, demitiu 3.000 funcionários da prefeitura comissionados, indica-se que ele cancelou contratos de obras que estavam acontecendo, inclusive de asfalto, cancelou convênios e contratos de mais parceiros com a prefeitura, enfim, travou a cidade de raiva, né? Porque ele está nervosinho por ter perdido a eleição num processo legítimo e democrático. Quem venceu lá foi o deputado Jânio da Rô. Mas nós temos aqui um vídeo com uma situação curiosa. Eu não vou explicar muito não, vamos assistir primeiro e aí a gente volta para conversar e vocês vão ter uma ideia do que vem por aí. Solta o Nélio aí para mim, começa com o Nélio, vamos com o Nélio aí. Lave a boca pra falar do prefeito Ricardo Fortunato. Lave a boca! Padre Marco Aurélio, esse mau caráter do município de Trindade. Esse quero que leve pra ele. Quem está falando é o deputado defensor de Trindade. O Ricardo, cadê o nosso? Nós vamos com o áudio do Ricardo? Vamos preparar aqui, mas esse foi o Nélio falando, chamando o padre de mau caráter. Eu não acho que seja algo inatingível, impossível de se fazer, um ataque. Agora, primeiro, essa mistura de política e esse ataque numa cidade simbólica como Trindade é uma medida extremamente desesperada, né? Rapaz, um prefeito, um político, que em vez de disputar a eleição com o humano, começa a brigar com o santo, é terrível, né? Porque ali, Trindade vive aqui em função de toda uma crença, de toda uma devoção. A igreja tem um peso muito forte em todos os lugares, imagina em Trindade. Aí o cara se arvora contra isso, é muita coragem. E depois ele travar toda a cidade e justificar que a população estava certa. Então, A gente vai conversar aqui mais, vou passar o Filemão também por Dias, mas mostra aí o Ricardo agora falando. Senhoras e senhores, esse padre Marco Aurélio é um marginal, é um bandido, é um mau caráter, esse bandido que aproveita a fé do nosso povo de Trindade. E os senhores padres, vocês enganam as pessoas de fora. Nós que convivemos aqui no dia a dia em Trindade, nós sabemos a sua realidade. Vamos ao terceiro e último vídeo. Tem mais um vídeo de um comportamento curioso do do deputado Nélio Fortunato, esse sem áudio. Mostra essa imagem pra gente aqui na Pra Valer. Aqui é o prefeito Ricardo Fortunato. Você, padre Marco Aurélio. Aqui é o prefeito Ricardo Fortunato. Você, padre. Aí, mas ficou um pouco distante, mas você percebeu com detalhe, ele está fazendo alguns gestos aí para Aí, pronto. Ele está fazendo alguns gestos, ele faz um gesto muito específico, todo mundo conhece, principalmente no trânsito. E ele faz mirando para a igreja. Ó, vamos lá. Mirando. Agora um detalhe, essa igreja. imagem eu acho que é um pouco antiga, porque o vice-prefeito de Trindade, o Arquivaldo Bitts, que apoiou Flávia Moraes, aparece no vídeo. O PT já tinha saído dessa coisa. E o PT rompeu com a aliança, indicou o vice da Flávia Moraes e deixou Ricardo Fortunato ao Léo. Mas esse uma é o caso. briga, então, que já mostra A derrota que Não é uma briga de campanha, é uma questão
mal resolvida entre o prefeito e a igreja, que vem de um bom tempo. 4 anos. Que eu não sei se começou, teve um momento forte ali, quando ele colocou asfalto onde tinha, na parte mais antiga da cidade, onde tinha bloquete, onde era Pedra. Era pedra, né? Não era nem bloquete, era pedra. Então, é uma disputa antiga. Por isso que veio alimentando isso, e o que impressiona é o prefeito comprar uma briga dessa, que politicamente ou estrategicamente, do ponto de vista eleitoral, é uma briga para querer perder, né? Henrique, eu acho assim, é preciso contextualizar, né? Que foi uma guerra essa eleição lá, literalmente. Foi mais Os disputada 3 de Goiás, foi sem a dúvida. mais disputada. A votação final aí do Jânio da Rô, que ele ganhou com até uma margem boa, foi algo conquistado aí nos últimos dias. Durante toda a campanha era um acirramento enorme. Então, os ânimos ficaram muito acirrados. E essa rivalidade, como o Vacil disse, veio de antes, da eleição passada, que ele venceu sem o apoio da igreja. E a igreja lá em Trindade, como de resto, mas em Trindade, ela tem uma interferência forte na campanha, ela apoia, ela indica. Ela, no caso, a igreja ajudou a indicar o vice do candidato Jânio da Rô. E ela tomou partido. E aí entra numa situação de rivalidade política. Sim. Aí você tem trabalhando o despreparo dele é uma coisa absurda, né? E tem trabalhando contra o tempo todo, o padre Robson, por exemplo, que está na mídia o tempo inteiro, está participando, e o padre Robson na rua trabalhando contra o prefeito. Não, eu não sou íntimo da realidade política ou tampouco social de Trindade, mas fica bastante evidente que a cidade existe por conta de um movimento religioso. Sim. Quer dizer, Você é à toa que é chamado de Catedral da Fé. E o cara ganhar a eleição e querer desconhecer a igreja, aí acabou. Você ofende, inclusive, a história de formação do município. Da cidade. Quer dizer, o negócio fica esquisito. Vamos voltar a um outro assunto nosso aqui, voltando a essa nossa pauta. Mensalão, de um lado, pesando tantos quilos, não sei o quê, tantas derrotas, tantas condenações. De outro lado, Operação Monte Carlo, pesando também não sei quantos quilos, com tanto de suspeitas, de envolvimentos, de escudo e tudo mais. Nesse ringue, começando esse primeiro round, talvez o primeiro e único round, não sei se haverá, aliás haverá outro certamente daqui a 2 anos, mas esse primeiro round aqui, ocorrido no último domingo, quem levou a melhor em Goiás? A Operação Monte Carlo nasceu, não é só aqui, mas nasceu e vive e principalmente campeou o estado de Goiás. O Mensalão, um assunto nacional que atinge diretamente membros estratégicos do PT, o processo em julgamento, em fase final de julgamento. Vacil Oliveira, em Goiás, deu vítimas do Mensalão ou deu, por outro lado, vítima da Monte Carlo? Vamos só pegar alguns resultados. O PT elegeu, no primeiro turno, o prefeito de Goiânia, elegeu o prefeito de Anápolis, com uma votação expressiva, o vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, são os 3 maiores colégios eleitorais. Elegeu vários outros prefeitos. Creio que talvez foi o partido que mais cresceu e mais saiu vitorioso dessa eleição. E o irmão de Delúbio Soares, que está no epicentro de todo o debate, foi o mais votado do PT em Goiânia, o 8º mais votado para a Câmara de Vereadores aqui. Do outro lado, o que você tem? O governador Marconi Perillo ausente da campanha, chegando aí para o exterior na reta final. Por quê? Porque ele não era bem-vindo em várias campanhas para vários aliados. Ele mais atrapalhava do que ajudava. E se a gente observar que Marconi usou o discurso, os marconistas usaram o discurso de que Lula fazia tudo, criou a CPMI e tudo mais para atingir Marconi, a gente vê o seguinte, então, que nesse embate, aqui dentro de Goiás, Lula levou a melhor sobre Marconi Perillo. Renato Dias, você partilha sua opinião, discorda, pelo contrário? Eu queria, pelo menos, ocupar esse espaço para ser a voz dissonante entre os jornalistas em Goiás e no Brasil. Para mim, o Mensalão é um julgamento de exceção. Concordo com o cientista político Fábio Vanderlei, que diz que esse julgamento, ele já houve uma condenação prévia. Para mim, o Mensalão, que seria o pagamento regular de mesada aos deputados federais da base aliada, não existiu. O que para mim houve foi financiamento de campanha. Muito bem. Essa, inclusive, é de se registrar também, é a tese de defesa de quem está fazendo essa defesa lá. Financiamento da campanha de 2002, que não foi só da campanha do Lula, mas de governos estaduais, sim, Senado, deputados federais, e da campanha de 2004. Perfeito. Agora, eu queria me unir a você numa parte bastante específica,
do Exame Permite, que é justamente no julgamento antecipado, julgamento de exceção. Isso já aconteceu e é típico, é clássico da nossa mídia, é clássico da nossa opinião pública ser levado, por isso aí acabou, quer dizer, ninguém quer saber nenhuma minúcia de processo você tem nenhum. um Joaquim Só quer saber Barbosa, de... né? Aí é outra coisa. Você quer acrescentar alguma coisa nessa história? Não, só para dizer uma... também que eu concordo que, até por ser de Goiás, não só de Goiás, mas ela nasceu aqui, a Operação Monte Carlo teve um reflexo muito maior, o caso Cachoeira, um reflexo muito maior, inibiu a presença do governador, dificultou muito a candidatura, por exemplo, de Jovairá antes em Goiânia, simplesmente não decolou, acho que ele deveria ter sido candidato, e teve alguns outros casos aí de agentes públicos, Anápolis não conseguiu ter candidato. Anápolis não conseguiu ter candidato. De cara, 2 candidatos. Exatamente. Justamente por causa da Anápolis foi praticamente a eleição WO, né? Porque considerar o Zé de Lima como adversário é um negócio um pouco demais, né? Concordo com você, sou obrigado a concordar com você. E além disso, Geraldo Messias, muito citado aí na Operação Monte Carlo, foi derrotado em Águas Lindas, e Gil Tavares, sócio de Cachoeira, foi derrotado em Nerópolis. Muito bem. Eu queria abrir um espaço aqui agora, porque eu falei que meu amigo Renato Dias é jornalista e escritor, e já vou fazer um arremesso cultural, que não vai ter arremesso hoje, porque eu livro aqui com ele, porque essa é a minha indicação de livro, mas eu queria conversar com o Renato sobre a obra. Eu vou mostrando aqui, enquanto você vai me contando, Renato, do que se trata, onde surgiu essa história, que história é essa? A história, o título do livro é Luta Armada LN Molipa, as 4 mortes de Maria Augusta Tomás. Maria Augusta Tomás é essa estudante que aparece na capa do livro, belíssima, morena, olhos claros, corpo bonito, e que com uma bomba no colo sequestrou um avião no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, desviou ele para Cuba, fez treinamento de guerrilha na Ilha dos Irmãos Castro, com Zé Dirceu, Franco Martins, voltou clandestinamente para o Brasil, abriu uma dissidência na LN, que era a organização do Carlos Marighella, soltou bomba na essa, atacou o consulado da Bolívia, foi baleada, veio para Goiás tentar organizar operários e camponeses para deflagrar a guerrilha rural e foi assassinado em 17 de maio de 1973 entre Rio Verde e Jataí. 7 anos depois, as suas ossadas foram sequestradas, ou seja, a vida dela é tão espetacular quanto a de Olga Benário, um thriller político que começa logo após o golpe de Estado de 1964 no Brasil, se desenvolve sobre a Guerra Fria e acaba com o corpo desaparecido. Um crime ainda sem castigo que, em tempos da Comissão da Verdade, merece ser elucidado. Sem sombra de dúvida, nós falamos aqui muito sobre a Comissão da Verdade, os avanços, a mudança do atestado de óbito do Vladimir Herzog, que é um ponto para nós jornalistas e também para toda a resistência daquela época, realmente é um ponto muito forte nessa mudança. E, Renato, para quem quiser ler, nós estamos recomendo de compra. Por e-mail, renatodias67@gmail.com. É só enviar uma mensagem que eu responderei na sequência e enviarei o livro. Muito bem, bacana. Vamos daqui a pouco fazer Quem vai jogar para mim meu DVD aqui? Vai lá se preparando. Enquanto você se prepara aí, tem um videozinho aí, meu diretor, que eu separo o negócio para fugir um pouco da política. Eu não recomendo que você que tenha criança em casa, recém-nascido, faça isso, pelo amor de Deus. Mas se for o caso, se você for um maluco desse, olha o que é a moda da internet. Está preparando lá ainda? Mas quem tem filho? Você tem, Vacilo? Renato, você tem filho? Tem 3 filhos. Tem só apenas uma trinca. O Filemão não tem, né? Não. Não, pois eu também não. E eu vou olha, ainda bem que eu não tenho, porque eu fiquei muito tentado. Tá pronto? Tá no gatilho aí? Solta essa ferinha aí. É a moda que está rolando na internet. Crianças provando limão pela primeira vez. Olha. É um misto de fofura com maldade. Olha lá, ele tenta de novo. Explicação. Não, thank you. Olha, ele quer oferecer, ele quer compartilhar. Olha, esse aí outro também. É tortura. Não é? É muita maldade, não é? Mas é bonitinha a carinha dele, né? Agora, esse aí, por fim. Olha a surpresa. Vamos lá. Não, dancei, né? Esse não gostou de jeito nenhum, não. É o quarto, então. Achei que esse é o terceiro. É mais um. Morgantini, você não viu o vídeo, Morgantini? Aí, pronto. A fera. É good, Laurel?
Bruto, Gostou, não? rústico e sistemático. Que tal? Já gostou de Esse aí, ele tá esperando os outros ingredientes pra fazer a caipirinha, olha lá. Esse gostou, rapaz. É mole? Então eu não recomendo que você que tem filho, que você que tá grávida, o marido já olhou pra esse negócio e falou, pô, podia tentar, podia não, sacanagem. É só pra ver, agora tem maluco na internet fazendo essas coisas aí e virou moda e sensação, carinha dos bebezinhos. Manda pra mim aqui, você não é moranguinho não, né? Aí... Moranguinho tá lá em cima? Manda um abraço para o Lucas Moranguinho, é mole? O cara é famoso. Ó, indicamos aqui um livro, indica um som, tá aqui atrás, Faith No More, indica o show, indica qualquer álbum que você encontrar do Faith No More e recomendo a você. E também queria recomendar esse filme aqui, mostra aqui essa história real. O Renato contou uma história real e essa história aqui é um clássico do cinema, é uma história real com John Casale, que teve uma carreira incrível, belíssima, porém curta, morreu novo, e com Al Pacino em Um Dia de Cão. A história de dois caras que um em busca de dinheiro para somente, né, melhorar de vida, e o outro em busca de dinheiro para operar a esposa dele era um travesti, um transformista, ele queria pagar uma operação de sexo para ela na Tailândia, e eles resolvem entrar num dia de semana qualquer dentro de um banco e fazer um assalto. E dá tudo que você puder imaginar de errado, acontece. Eu não preciso nem falar o resto do que vai acontecer, porque senão eu vou tirar a graça do negócio, mas eu recomendo fortemente que você assista a Um Dia de Cão com John Casale e com Al Pacino. Nós vamos, no nosso finalzinho aqui, eu vou agradecer aos meus amigos, mas falar, Vacil, para encontrar você, além de encontrar no celular, encontra você mais aonde? Olha, no diariodegoiás.com.br. É jornal? É um jornal, diário, um jornal Atualiza sempre. De opinião, com opiniões, com blogs, é um portal de blogs. Agora, nós estamos também trabalhando com outros formatos. Por exemplo, no domingo, um grupo de jornalistas fez também uma... Como é que é o nome, Filemon? Uma espécie de chat. Teleconferência, né? Uma teleconferência. Foram quase 2 horas de bate-papo, que está lá esse material discutindo justamente o processo eleitoral. Muito detalhe. E matérias o tempo inteiro, opinião e também informação. Você escreve ou só dá pitaco na vida dos outros? Rapaz, eu dou pitaco, escrevo, falo, boto a cara lá na frente, o que for preciso. É isso aí. Renato Dias, escritor, jornalista, está escrevendo, você tem o seu próprio jornal. Me conta aqui um pouco dessa história. É um jornal em formato e papel de revista, chama Movimento Circulação Mensal e completou 9 anos agora no mês de setembro. Aqui, vou mostrar rapidinho aqui. Esse é o jornal que a Fera inventou. Aqui, mostra aqui, vai dar aí, ó. Esse é o Movimento. Tem site, alguma coisa? Por enquanto não, só papel. Por enquanto, só papel. Só papel. E aí, muito bem. Para falar com o Filemon, é só ler, é só ver o Tribuna do Planalto. Tribuna do Planalto, nas bancas e online também, tribunadoplanalto.com.br. Se quiser me achar também no Facebook, Filemon Pereira, Twitter, @Filemon Pereira, à disposição. Tá lá. Maravilha. Meus amigos, eu vou agradecer vocês coletivamente. Muito obrigado, Renatão. Obrigado por ter aparecido. Volte mais vezes, vocês dois já sabem o caminho. Vacil, a culpa não existir aqui, rapaz, tá aqui nessa câmera, é um pouco do Vacil também, viu? Culpem ele. E a todos vocês, fica o meu agradecimento pela audiência, pelo comparecimento do nosso compromisso todas as terças, às 10 da noite. Eu vou ficando por aqui mandando beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Até mais.